Olá, aquarianos, bem-vindos aqui a esta nova experiência. Eh, É o vosso ingresso, ou é o ingresso do vosso Sol, portanto, a partir de hoje, dia 21 de janeiro. Parabéns, o vosso ano começa agora, abre o ano em Aquário agora. E abre também este conjunto de novos vídeos que têm a ver com, no fundo, aqui, a interpretação de mapas astrais. Portanto, neste momento, o Sol, hoje, dia 21 de janeiro, o Sol ingressou em Aquário, inicia-se o vosso mês, termina o mês de Capricórnio, e com isto muitas mudanças, porque também, juntamente com o vosso Sol, vai ingressar o planeta regente de Escorpião, que é Plutão. E o Plutão é o grande destruidor. Portanto, muita coisa vai principiar agora a destruir para se criar bases novas. O vosso regente, que é Urano, está em Touro, já está a trabalhar nas estruturas económicas e na sua modificação e transformação há bastante tempo. E está na casa 12, que tem a ver com a espiritualidade. E começam as coisas a virar de alguma forma para vocês, porque a vossa energia é a energia do povo, não é? Energia associada eh, à coletividade enquanto instrumento de individualidade e modificação da sociedade. E, portanto, a vossa energia é a energia da comunicação, em que a individualidade chegue aos outros e que a individualidade se dissemine e que permita criatividade verdadeira e transformação e aproveitamento da tecnologia de uma forma paritária e equilibrada. É no fundo isto que são os valores de Aquário, que são os vossos valores. E de alguma forma é isso que se encontra na 11ª oficina ao Grêmio, não é? As associações, os sindicatos, as movimentações sociais que alterem de alguma forma as estruturas a partir daquilo que é a relação com o outro, mas que é a relação essencialmente com a coletividade. Aliás, se formos ver os três momentos que eu selecionei, o dia 10 de janeiro, o dia 2, dia 21, em que o Sol ingressa juntamente com Plutão no vosso signo, e o dia 2, que vai ser um dia também importante já em fevereiro, são dias importantes para perceber como é que isto que eu estava a dizer da nova alteração, no fundo, na vossa era, que é a era de Aquário, o ingresso na vossa era, na era de Aquário, está a acontecer agora. Porque se nós formos ver aqui um bocadinho o que é que o mapa nos diz e transmite, nós encontramos aqui efetivamente uma série de novas realidades que nós não tínhamos no passado, não é? Se nós pensarmos e mesmo no dia 10, em que ainda estava tudo amordaçado, a comunicação, se vocês repararem, nem balança, nem o vosso signo aquário, que está aqui na casa 10, que é a casa precisamente de Capricórnio, do poder, que está na vossa mão, portanto vocês resgataram, e a casa 1 e 2, que estão em Gêmeos, na verdade não estão aspectadas, não é? Não têm cá planetas, mas não deixam de estar em casas importantes, a casa do serviço, a casa que tem a ver com as finanças e recursos, e de alguma forma a casa do corpo físico, embora aqui também esteja touro. Mas fundamentalmente têm essencialmente ali a vossa própria casa, ou a vossa energia de aquário na casa 10, não é? Que é a casa do Parlamento, e também um pouquinho aqui nas cúspide na casa 11. Isto faz com que já em 10 de fevereiro, apesar de ainda estarmos na energia de Capricórnio, já haver aqui um pronúncio de transformação, ou como diria o Rui Reininho, um pronúncio de morte daquilo que tem sido o Império de Capricórnio. Capricórnio tem estado os últimos 20 anos a dominar. Capricórnio, que é o velho sábio, o velho Cronos, que foi aquele que comeu os deuses, e Aquário é o filho, Urano. Se bem que Urano tem outras conexões também, e também é mais velho até, se pensarmos desse ponto de vista, que o próprio Cronos, porque ele é anterior a tudo. A mitologia é muito interessante, há uma sucessão de energias. Ele é pai, é filho, é pai, mas há aqui uma questão muito evidente, que são duas energias muito diferentes. Já que Aquário assenta na revolução a partir da comunicação e da vontade do povo, e o Capricórnio assenta na segurança a partir da política e do domínio. Não é ao acaso que a carta de tarô que rege o Aquário é a estrela e a carta que rege Capricórnio é o diabo ou a sombra. Portanto, são duas energias muito diferentes.
E esta energia, que é a energia de Aquário, e que tem a ver com este princípio, com este valor, e isto rege pessoas que têm o Sol, a Lua, o ascendente, mas também que tenham Vênus, que são os valores, Marte, que tem a ver com a forma como se age no mundo e que tem a ver com o trabalho, a comunicação, o Quirion, que é, no fundo, a nossa missão, aquilo onde somos bons e onde fomos feridos, e a cabeça do dragão, que é o nó de norte, que aparece aqui sinalizado por este símbolo. Todas estas energias que têm a ver com os planetas pessoais, já agora este é o símbolo de Vênus, aqui temos Mercúrio, Marte, a Lua, o ascendente é marcado aqui por esta posição, e depois temos evidentemente aqui o Quirion e o nó de norte ou cabeça do dragão. E estas posições no vosso mapa pessoal são coincidentes com as de Aquário, aqui de Aquário, significa que vocês são intimamente influenciados por isto, por esta regência que tem a ver com a Casa 12 e que tem a ver com esta propensão pós-serviço ao povo, à população, através do quê? De associações, de grémios, que é isso que basicamente sustenta a energia de Aquário. Aquário tem a ver com os grémios, tem a ver com as associações, tem a ver até inclusivamente com as organizações maçónicas, apesar disso também ter a ver com a Casa 8, mas tem a ver essencialmente com a capacidade de nos organizarmos enquanto coletividade para agir na defesa dos interesses individuais que depois se representam coletivamente. E, portanto, não é por acaso que Zelensky é aquário, porque o é, e também representa um pouco a luta de um povo, que é o povo, ucraniano, naquilo que é a afirmação da sua soberania. E, de facto, corporiza-se depois naquilo que vai ser a governação ou que será a Casa 10. Há uma dinâmica entre a Casa 11 e a Casa 10. Mas neste momento a casa 11 está a ganhar uma preponderância cada vez maior e a Casa 10 está aqui em grande transformação. O que é que o mapa nos mostra? Bom, desde logo que o fundo do céu, que são as casas de 1 a 7, estão aqui muito pouco favorecidas, se pudermos ver. Ou seja, casas básicas e relacionais, tirando a casa 8, praticamente, e a 7 um bocadinho, praticamente não têm ação. Os planetas estão todos a nível das casas superiores, as chamadas casas coletivas, que começam na casa 9, que é a Universidade, Sagitário, casa 10, o Parlamento, Capricórnio, casa 11, a vossa casa, Aquário, que neste momento está aqui iniciada, porque isto aqui chama-se cúspide, esta linha que marca as casas. E Aquário entra 5 graus dentro da sua própria casa, que é a casa 11. E, portanto, esta casa, que é a casa que tem a ver com a coletividade, que tem a ver com o Grêmio, tem cá o Aquário, que é também a energia do Grêmio. Portanto, podemos dizer que está na sua própria casa. Mas tem dentro dela, aqui, aquilo que se chama encravada, a energia de peixe. E temos aqui, simultaneamente, Saturno e o planeta regente de peixe, que é Neptuno. E estes dois planetas, juntos praticamente, são muito importantes, porque eles estão a jogar com Capricórnio, onde está o Sol, aqui no dia 10, onde está Plutão, que ainda estava aqui preso, seriam os últimos dias de Plutão, no dia 10, e temos aqui o Marte e a Lua que estão aqui a anularem-se em termos de energia, mas em Saturno, sendo que a comunicação e os valores, que são Vênus e Mercúrio, que é a comunicação, estão em Sagitário, que é uma energia expansiva, mas que é de fogo e que é diferente, obviamente, de Aquário, que é ar, embora sejam complementares. Bom, a verdade é que isto faz a divisão, digamos, do ar e do fogo em relação àquilo que é a terra e a água que dominam, não é? Temos aqui uma posição em que o ar não existia, não é? Praticamente, no dia 10. O fogo estava ainda reforçado e prolongava-se do período anterior quase ao Natal, já que os valores mantêm-se e mantinham-se na casa 7 em Sagitário e a comunicação estava na casa 8 em Sagitário também. Para além disso, o regente Sagitário está em Touro, na casa 12, tal como o regente do próprio Urano. Está na casa 12 em Touro. Mas este Urano em Touro significa também que Urano, regente de Aquário, está a transformar Touro, as estruturas económicas base, os recursos, ou está a consumir ou destruir ou transformar os recursos. Como é um processo transformador e não destrutivo, destrutivo é Plutão, Plutão está a destruir, sim, já destruiu
e está em processo de finalização da destruição de Capricórnio, que era as estruturas políticas, para agora ir destruir a sociedade. Quando eu diz destruir, é do ponto de vista de transformar, é de renovar. No fundo, é a carta da morte, é matar alguma coisa para fazer renascer outra coisa. Novas estruturas que estão a ser trabalhadas por Urano, Urano regente de Aquário. Portanto, no fundo, o Aquário está a renovar o mundo, que é no fundo a sua missão. E isso está a acontecer. Aqui ainda não era muito visível, ainda havia esse equilíbrio, mas aqui já começa a haver uma clara modificação. Estamos ao dia 2, dia 21 de janeiro de 2024, e vemos aqui que o Sol ingressou hoje, juntamente com Plutão, no vosso signo. Mas, portanto, isto é histórico, não é? Basicamente, temos aqui, ainda vai voltar aqui a Capricórnio, porque há aqui um movimento retrógrado no final do ano, mas este efeito dos próximos 7 meses já vai ser clarificador daquilo que vão ser os próximos 40 anos, em que Plutão, que é a energia aqui da casa 8, que é a energia escorpiónica, e que tem a ver com a morte, que a morte por transformação, mas que mata tudo o que é o passado, e que é importante, e que é transformadora, eh, que é onde se encontra o Vênus, mas que ainda está em Sagitário, mas que está a passar, e vamos ver que em fevereiro já estará completamente em Capricórnio, se encontra verdadeiramente aqui influenciado estes 3 planetas que temos aqui, que são Vênus, que tem a ver com os valores, Mercúrio, que tem a ver com a comunicação, e Marte, que tem a ver com a ação, com o trabalho, mas com a ação no outro, encontram-se aqui ainda em Capricórnio. Ou seja, o Sol e Plutão já estão em Aquário, mas estes 3 planetas ainda estão em Capricórnio. O que é que amenizou aqui no dia de hoje, ou o que é que ameniza ao dia de hoje, não haver tanta reação? Bom, o conjugado do que aqui vemos, não é? Se formos aqui a ver os aspectos é as tensões que os planetas fazem entre si, ok? E elas podem ser 90 graus, temos aqui a vermelho, e que são conflituantes, que são conflitos latentes, podem ser diretos, e aqui tínhamos algo que poderíamos entender, mas como não passa exatamente ao meio, será também uma quadratura, mas é uma quadratura que está aspectada a verde ou positivo, porque depois há aqui uma conjugação que eu já explicarei, mas temos aqui 4 quadraturas a vermelho, negativas, onde há mesmo uma tensão, um desafio, e depois temos solidariedades por trígonos e sextis que estão aqui, no fundo, expostas, não é, em termos da conjugação dos astros. E então as quadraturas e as oposições, que é quando estão a 180 graus, não é? Portanto, se estivesse daqui a ali, isso é 180 graus. No mapa seguinte já vamos ver isso, no 2 de fevereiro já vamos ver claramente o que é, ou como é que pode ser visualizada no mapa uma oposição. Aqui são quadraturas. As quadraturas são conflitos latentes, não são conflitos diretos. Em 2 de fevereiro, já estou a adiantar, vamos ter um conflito direto, que eu depois explicarei. Bom, aqui este conflito que seria latente entre a Lua em Gêmeos, comunicação em Gêmeos na casa 1, portanto no corpo, não é? Nos valores daquilo que é o ginásio, e a Lua em Gêmeos é muito comunicativa, diz muito o que é certo, o que não é, de alguma forma fala de dissociação da realidade. Isso faz com que o Capricórnio, em Aquário, consiga jogar com a sua hipocrisia funcional e de alguma forma permitir que isto faça uma solidariedade entre o Vênus em Sagitário e o Sol e Plutão em Aquário. E tudo isto acaba por se equilibrar positivamente, por causa deste sextil aqui que equilibra aquela quadratura. Bom, mas isto não evita que não haja já uma tensão latente entre esta Lua em Gêmeos e este Saturno em Peixes. Isto significa que esta situação atual que se vive e que é vivida do ponto de vista físico, do ginásio, portanto tem a ver com o corpo, está e tem a ver com tudo aquilo que estamos a assistir nos campos de batalha, porque estamos em guerra aberta neste momento e que tudo indica que vai continuar. Isso é sentido através do corpo e está em conflito direto com esta ilusão que está-se aqui a criar, que é uma ilusão, porque peixes tem a ver com a ilusão, tem a ver com a parte subjetiva, não é? E, portanto, tem a ver com a criação de uma ilusão de equilíbrio em Capricórnio, que, aliás, Capricórnio esse que gera aqui, que está na casa 10, que é a sua própria casa, e que gera aqui, reparem que nós estamos perante uma posição que se mantém, que já estava, se virmos, aliás, estava na vossa casa, na casa 11, e agora foi para a casa 10, o que reforçou o seu poder,
influencia esta zona aqui, não é? Ou seja, aqui o Saturno em Peixes influencia porque é regente do Capricórnio. Por sua vez está na casa 8 e influencia, quer, aliás, influencia de alguma forma, estão aqui, mas influencia mais diretamente o Mercúrio e o Marte. Aqui o Vênus está ainda em Sagitário, está aqui praticamente a 5 graus de ficar sob influência de Capricórnio, que é o que irá acontecer quando passarmos ao slide seguinte do dia 2 de fevereiro, mas que acaba por ser aqui uma influência com estes trígonos, não é? Que acabam por ser influências positivas no mapa. Bom, mas isto tudo não vai evitar esta solidariedade entre esta dissociação comunicativa e hipocrisia funcional estabelecida, que de alguma forma, para já não impede a comunicação que já está a acontecer, não é? Porque temos aqui dois planetas, aliás, três, não é? Temos aqui o Sol, temos aqui Plutão e temos ali a Lua. Plutão e o Sol em Aquário e a Lua em Gêmeos, que trazem o elemento de comunicação. Porque no slide anterior tínhamos Terra, porque tínhamos Touro e Capricórnio, tínhamos Peixes, por isso tínhamos água, e tínhamos Sagitário e Carneiro, não é? E não tínhamos qualquer signo de ar. Não só os signos de ar continuam, embora um bocadinho menos fortes, porque continuamos a ter o Sol e Plutão em Aquário, em 2 de fevereiro, mas temos aqui um equilíbrio que já começa a ser diferente. Começa a ser diferente porque temos aqui maiores tensões, desde logo a tensão da Lua, porque vamos ter uma maior preponderância da água, do sentimento, da emoção. Isto é o pronúncio de, se calhar, movimentos que vão depois acontecer numa fase seguinte, de ordem física, de fogo, não é? Que aqui também não vemos grande movimentação de fogo. Aliás, eu diria que o fogo praticamente desaparece, para dar lugar à emoção, não é? Portanto, temos em Carneiro, mantemos o Quirion e a cabeça do dragão, e Sagitário deixou de ter planetas, não é? Portanto, Sagitário começa a descer aqui para o serviço, não é? Aqui para a casa 6, que curiosamente é onde se encontra, onde se encontra Escorpião, signo de água, mas também um signo que tem muito a ver com a individualidade e que é conflituante, porque ele de certa maneira é fogo e água e é regente do Plutão, que está em Aquário. Isto faz um conflito direto com o regente de Sagitário, que é Júpiter, que está em Touro, continua em Touro, tal como, aliás, quer Júpiter, que tem a ver com a expansividade, quer Urano, que tem a ver com a transformação. Isto significa que Touro está em plena transformação, em pleno movimento criativo e transformador, embora para ele seja algo menos positivo. Touro tem esta particularidade de, quando as coisas boas lhe acontecem, ele acha que é muito mau porque tudo está a mudar, não é? Basicamente. Mas de alguma maneira é isso que ele está a sofrer, não é? Se calhar também tem a ver com isso, porque ele gosta de estabilidade e isto não está a ser nada fácil, porque é um processo transformativo a nível material e monetário. E quando eu digo touro, digo todos nós, porque assim, todos temos recursos e todos nos preocupamos com o lado económico. E isso está tudo a tremer. Aliás, se nós virmos, esse tremer já começou lá atrás e continua. E tremer nunca é bom, porque significa que se perde, também se pode ganhar, desde que saiba fazer as apostas certas. Mas se quem ficar na imobilidade, e signos de terra são muito atreitos à imobilidade, isto podem ser más notícias, porque esta expansividade, assente no económico, tem aqui conflito direto com o Sol e com Plutão, porque se há que destruir e se há que construir sob uma nova individualidade, então esta ideia expansiva de que ordem e progresso, como diz na bandeira do Brasil, e sempre a construir, pode estar aqui ameaçada, pode estar aqui a haver uma ameaça a esta visão. Do mesmo modo que esta transformação de nova tecnologia, que também não é muito amiga de criar valor, está em conflito direto com o Sol em Aquário. Portanto, o material vai ter que se desmaterializar. Isso implica perda de valor? Sim. Bom, isto traz aqui uma série de situações, são tensões latentes, estas todas, estas três, mas esta já é uma tensão clara, não é? Esta da Lua em Escorpião que é este de vida, não é? A Escorpião Touro, e diz, vai morrer. Portanto, a questão de serviço, não é? Está aqui na casa 6, de uma Lua que vê o outro e serve o outro, e que vem de uma energia de justiça, porque tem aqui o Sagitário, diz-nos, não, não, meus amigos, isto é preciso pensar nos outros. E, portanto, esta ideia de mais e mais e mais recurso financeiro, não.
vai ter que se dividir, vai ter que se perder, vai ter que se dar ao outro, vai ter. Bom, isto é uma tensão clara, a 180 graus. Isto é uma oposição clara. Para além disso, tensiona e faz aquilo que são tensões latentes ao Sol e a Plutão. Também não admira, não é? Porque se tudo tem que mudar, a sociedade tem que mudar, obviamente isso causa dor e vai causar dor. Portanto, acaba por ser um bocadinho isto que nos transmite este momento, para vos dizer que os momentos são de transformação. Momentaneamente, nota-se, até porque aqui este aspecto também é importante de o dizer, ainda há aqui vários trígonos, assentam nesta posição portanto, Saturno em Peixe na casa 10, que é a sua casa, e que influencia, ao fim e ao cabo, aqui estas posições de Vênus, que já está em Saturno aqui, em dia 2 de fevereiro, eh, Marte, que tem a ver com a ação, e por isso não está a haver ação, não é? Está a bloqueá-la, e a comunicação, a hipocrisia funcional. E, portanto, apesar de Plutão já ter transitado para Aquário, e daí já haver muita conflitualidade, ainda existe aqui muita resistência e controle. A questão é, quando o Aquário se contrapuser a Capricórnio, ou os planetas que o regem, como Urano, aí poderemos ter, porque agora ainda não estão exatamente em conflito, aqueles planetas que estão, até porque estão em touro, não é? Quando o Carneiro avançar, tudo isto poderá ter consequências colossais. Tudo isto poderá ter consequências colossais. Para já, é o início do conflito, o que é bom para Aquário, porque significa que algo novo vai surgir. O que teremos que esperar próximo mês. Até lá.